Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu, à procura do olhar que se desviou do céu. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu, à procura do olhar que se desviou do céu. A encontrou em campos que não são seus, e viu em suas feridas a dor estar. Em seus olhos há somente a solidão, e agora só deseja ao redil voltar. A ovelha sou eu não conheço outra voz. Por isso, quando eu fugi, me cansei e me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor a me chamar. E assim eu compreendi, se de ti eu fugi, 99 ou mais deixarás para trás, irás me buscar. Irás me buscar, Jesus. Encontrou em campos que não são seus, e viu que em suas feridas a dor está, e em seus olhos há somente a solidão, e agora só deseja ao redil voltar. Cante. A ovelha sou eu, não conheço outra voz. Por isso, quando eu fugi, me cansei, me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor a me chamar. E assim eu compreendi, se de ti eu fugi, 99 ou mais deixarás para trás, irás me buscar, irás me buscar, Jesus, irás me buscar. E neste terceiro momento do nosso retiro, quem irá partilhar e pregar para nós, o nosso querido Padre Antônio José, vai nos ajudar a ouvir a voz do Mestre, a ouvir a voz do bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja agora aí onde você está, na sua casa, nesse lugar onde Jesus Cristo, o bom pastor, que tem cuidado de você, marcou um encontro especial para acalmar o seu coração, para dar novas forças à sua vida, para mostrar a você que no meio de tudo, apesar de tudo, Ele continua conduzindo os seus passos. Nós estamos hoje vivendo um dia de retiro, contemplando o bom pastor das nossas almas. Ressuscitou o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ao longo desse dia,
nós já ouvimos palavras da Sagrada Escritura que nos lembram o quanto o Senhor se importa conosco. Eu tenho certeza que, ouvindo a partilha da palavra de Deus hoje, você pode lembrar de muitos momentos em que o Senhor Jesus tomou você nos ombros, porque viu que você estava ferido, e para que você não ficasse para trás, Ele abraçou você, colocou você sobre os ombros dele e foi conduzindo, curando, aliviando as suas dores. Tenho certeza que hoje você lembrou de momentos em que Jesus refez as suas forças, alimentando a sua alma, dando a você uma palavra de esperança, quando todas as palavras que você ouvia dos homens eram palavras de desânimo. Tenho certeza que você lembrou das vezes em que Jesus deu a você as águas frescas, puras do seu Espírito Santo e renovou o seu vigor, o seu fôlego para continuar lutando, para continuar caminhando, quando tantas vezes a vontade era desistir. No reino de Deus, nós somos ovelhas que têm um pastor cuidadoso, zeloso, que conhece as nossas fragilidades. Mas no reino de Deus, nenhum de nós é apenas ovelha. No reino do Pai Celestial, nós precisamos aprender a ser ovelhas e a ser também bons pastores. O bom pastor cuida de nós e nos dá o exemplo a seguir. Precisamos aprender a ser cuidados, e ser cuidado também é um aprendizado. Há pessoas que têm muita dificuldade com isso. E precisamos aprender a cuidar. Precisamos aprender a velar por aqueles que Deus nos deu. Precisamos aprender a acompanhá-los no caminho que é deles. Não cabe a nós impedi-los de caminhar, não cabe a nós fazer o caminho no seu lugar, mas precisamos aprender a caminhar ao lado, caminhar junto de muitas pessoas que o Senhor nos confiou. É sobre isso que nós partilhamos agora a palavra. No reino de Deus somos ovelhas e precisamos aprender também a ser pastores. Somos cuidados e precisamos aprender a cuidar. Em primeiro lugar, quero convidar você a ter muita gratidão ao Senhor pelas pessoas que na sua vida são a presença do bom pastor. Às vezes a gente não percebe, a gente não nota que há pessoas no nosso caminho que são a expressão do cuidado de Jesus por nós. Pessoas que nos dão a mão quando nós caímos, pessoas que trazem uma palavrinha certa na hora certa, quando a vontade da gente era desistir, desanimar. Pessoas que caminham ao nosso lado e que têm paciência conosco e que esperam por nós. Tenho certeza que há pessoas assim na sua vida, pois então, em primeiro lugar, hoje, faça uma oração de gratidão ao Senhor, de louvor ao Senhor pela vida delas. E na sua oração, abençoe essas pessoas. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que são na minha vida um sinal de que o bom pastor se importa comigo e cuida de mim. Em primeiro lugar, a gente precisa ser grato pelas pessoas que cuidam de nós. Você tem se deixado cuidar? Às vezes é difícil a gente deixar que as pessoas nos ajudem. Às vezes é difícil a gente deixar as pessoas serem boas conosco. Não preciso de ajuda não, obrigado. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não se preocupe não. Às vezes nós somos ovelhas que pensam que são autossuficientes e o Senhor não nos fez para vivermos sozinhos. A Escritura diz que quando nós vivemos isolados, pensamos que podemos viver sozinhos, nós acabamos nos perdendo. Como diz a Escritura, antes do Senhor entrar na nossa vida, cada um de nós seguia o seu caminho sem saber muito bem para onde ir. Mas Ele fez de nós uma família, um corpo, o seu rebanho. E Ele nos deu de presente uns aos outros para que nós cuidemos uns dos outros.
A gente precisa aprender a ser grato pelas pessoas que cuidam de nós. A gente precisa lembrar que sozinho a gente não tem que dar conta. Ao contrário, obrigado, Senhor, porque o Senhor me livra do fardo da autossuficiência e me ensina a pedir ajuda, a contar com a ajuda de pessoas generosas que entram na minha vida. E isso tantas vezes me faz um bem enorme, me faz perceber como eu preciso aprender a ser humilde como ovelha do Senhor, me faz perceber que eu faço parte de algo que é maior e que o Senhor tem velado por todos nós. Portanto, primeira coisa, não deixe o dia acabar sem agradecer pelas pessoas que são um sinal do bom pastor na sua vida. E não seja uma pessoa difícil de se ajudar, de se cuidar, viu? Há doentes que são difíceis da gente cuidar. Você já teve algum assim na sua vida? Há doentes que não se deixam cuidar e brigam com tudo, reclamam de tudo ou dizem que não precisam de ajuda. Precisamos aprender a ser cuidados. Humildade é o fruto desse trabalho, aprender a ser cuidado. Mas, como nós dissemos antes, no reino de Deus, ninguém é só ovelha, ninguém é só pastor. Precisamos aprender a viver as duas coisas. E então, somos cuidados, mas também precisamos aprender a cuidar. Cuidar não significa se adonar das pessoas. O rebanho é do Senhor, não é nosso. Quando a gente pensa em se adonar das pessoas, ao invés de cuidar, a gente acaba às vezes sufocando, abafando, exasperando, cobrando, exigindo, culpando as pessoas quando elas não são do jeitinho que a gente queria. Portanto, cuidar é uma coisa, adonar-se é outra. Depois, cuidar não significa fazer o caminho no lugar do outro. Cuidar significa acompanhar o outro no seu caminho. É verdade que nós amamos muito algumas pessoas que o Senhor nos deu, e quando nós vemos essas pessoas levando a sua cruz, às vezes a vontade da gente era tomar a cruz delas e levar a gente mesmo. Nem sempre dá. Nossa tarefa é sermos sirineus, é levarmos a cruz junto, é ajudarmos essas pessoas a carregar a sua cruz e encontrar o Senhor na sua própria cruz. Portanto, cuidado para não haver uma cobrança a respeito de algo que é impossível. Nós não podemos viver no lugar das pessoas que nós cuidamos e, de modo especial, no lugar daquelas que nós amamos. Caminhamos ao lado delas, somos chamados a ser seus sirineus, mas precisamos acreditar que elas têm um caminho com o Senhor e que esse caminho, mesmo quando é difícil, é bonito, vai trazer para elas amadurecimento, conhecimento de Deus, vai trazer uma coroa de glória lá adiante. Portanto, cuidado para não se exigir algo que não podemos fazer. Enfim, tendo dito essas coisas, convido você a pegar a sua Bíblia para nós darmos uma olhadinha nos 2 trechinhos pequenos da palavra de Deus que nos ensinam a nossa tarefa de cuidar. Por que cuidar de alguém e como cuidar de alguém? Qual a nossa motivação e como nós fazemos isso? É o que a palavra de Deus nos ensina. Você pode pegar a sua Bíblia agora, dá uma olhadinha nela, traz ela para junto de você e vamos ler juntos agora um trechinho da palavra de Deus. O primeiro trechinho que eu gostaria de compartilhar com você está no Evangelho de São João, capítulo 21. São João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Tenho certeza que você conhece esse trechinho, o finalzinho do Evangelho de São João, João 21, a partir do versículo 15. O Senhor Jesus ressuscitado volta para junto dos discípulos e lembra a eles o quanto eles ainda são importantes para os planos de Deus. Eles haviam falhado num momento decisivo, quando Jesus precisava tanto da sua promessa. Eles haviam fugido,
Pedro havia negado conhecer Jesus, mas apesar de tanta fragilidade, o Senhor contava com eles, como hoje conta com a gente, comigo e com você. Ele sabe das nossas fragilidades, Ele sabe de tudo que há em nós e ainda assim Ele quer contar com a gente. O Senhor Jesus, então, encontrando-se com Pedro às margens do mar da Galileia, faz a Pedro algumas perguntas importantes. Na realidade, é uma só pergunta, feita, repetida 3 vezes. Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E a cada vez a resposta de Pedro é um sim verdadeiro, profundamente verdadeiro, mas também doído. O sim de quem sabia que havia falhado, o sim de quem sabia que havia negado. Mas o amor de Pedro por Jesus era real. Jesus sabia disso. Era um amor imperfeito, mas verdadeiro. Então, de cada vez que Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, o Senhor Jesus diz, então, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. Irmãos, parece que Jesus quer nos dar a todos uma lição através do apóstolo Pedro. Nosso relacionamento com Jesus, nosso amor por Jesus, nossa história com Jesus tem a ver com o cuidado por aqueles que o Senhor coloca ao nosso lado, aqueles que o Senhor nos confia para que a gente possa, como cordeiros, cuidar deles. Se hoje Jesus perguntar a você, tu me amas? Eu tenho certeza que a sua resposta será, Senhor, tu sabes tudo. E apesar de o meu amor ser tão imperfeito, tu sabes que eu te amo. Mas então tenha certeza que como sinal desse amor, Jesus também diria, e talvez ele esteja dizendo hoje para você, para mim, então cuida dos meus cordeiros, cuida daqueles que eu coloquei no seu caminho, por amor a mim, cuida deles. O nosso lugar na vida das pessoas, em primeiro lugar, tem a ver com o espaço que Jesus tem no nosso próprio coração. Há uma expressão que nós usamos na nossa língua, né? Quando alguma coisa é muito complicada ou é muito difícil, a gente diz, ai, pelo amor de Deus. Pois é, existem coisas na nossa vida que são pelo amor de Deus. Em primeiro lugar, por amor a Ele. Portanto, o seu relacionamento com as outras pessoas deve ser, no fundo, uma expressão do seu relacionamento com Jesus. E quanto mais nós estamos perto dele, quanto mais nós aprendemos com ele, enquanto mais nós experimentamos o cuidado dele pela gente, mais nos tornamos capazes também de cuidar daqueles que ele nos deu, mais somos capazes de compreendê-los, de olhar para eles com os olhos de Jesus. Seu relacionamento com as outras pessoas deve ser um espelho, uma expressão do seu relacionamento com Jesus. Se ainda não é assim, ok, vamos então começar a tentar. O modo como eu lido com as pessoas deve ser uma expressão do que eu estou vivendo com o meu Senhor, porque é por amor a Ele que eu me aproximo delas. É por amor a Ele que eu olho para elas sem me deter naquilo que me desagrada, naquilo que é diferente do que eu achava que tinha que ser. O meu olhar sobre elas, no fundo, é um olhar que procura por Jesus e que encontra Jesus nessas pessoas. Veja, eu não sei se você lembra, quando Jesus entrou pela primeira vez na vida de Pedro, também foi às margens do mar da Galileia. Lembra? Jesus subiu na barca de Pedro e perguntou a ele se eles tinham pescado alguma coisa naquela noite que estava acabando. E Pedro disse, não, nós tentamos a noite inteira e não pescamos nada. E Jesus disse, vão mais por ali. E então houve uma pesca milagrosa
E Jesus fez a Pedro e a seu irmão André um chamado: venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Lembra disso? O primeiro chamado de Jesus para Pedro foi pescar gente, trazer gente para perto de Jesus. Agora, depois de 3 anos, depois de uma amizade de 3 anos, depois de uma convivência de 3 anos, depois da cruz e da ressurreição, o chamado de Jesus para Pedro é: seja pastor dos meus cordeiros. Veja, o pescador, ele só pesca os peixes, traz para dentro da rede e para dentro da barca e pronto, os peixes estão ali, sem vida. O pastor, ele precisa cuidar do rebanho, cuidar da ovelha, dia a dia. Ele precisa ver as necessidades do seu rebanho e supri-las. Ele precisa conhecer cada ovelha, sabendo as suas fragilidades, sabendo a hora de trazer uma para mais perto, ou quem sabe para os próprios ombros. O pastor precisa cuidar das ovelhas, caminhar com elas, ajudá-las a crescer, a se tornar fortes. Veja a imagem que Jesus usa 3 anos depois para falar daquilo que ele espera de Pedro. É uma outra imagem. É a imagem daquele que cuida, daquele que ajuda a crescer, daquele que alimenta. Esse é o bom pastor. É o que Jesus faz pela gente, é o que ele espera que nós façamos uns pelos outros. A maneira como Jesus fala para Pedro que espera algo dele mudou. Assim também, quando a gente caminha com Jesus, quando a gente cultiva uma amizade com Jesus, a gente vai entendendo que Jesus não apenas quer que a gente alcance as pessoas e, quem sabe, traga elas um pouquinho para mais perto dele, como pescador, né? Ele não quer só que a gente jogue as redes, isso é bom, mas existe um algo mais, existe um algo além. Aos pouquinhos a gente descobre que Jesus quer que a gente caminhe junto com as pessoas, que a gente as ajude a crescer, que a gente fique feliz vendo os seus cordeiros amadurecerem. Jesus quer que a gente aprenda a reconhecer sem se afastar dos limites das pessoas, das fragilidades delas. Quem sabe, até por temperamento, a gente já experimentou durante muito tempo ser pescador. Vamos lá, joga a rede, vem, isso. E agora o Senhor está pedindo de nós um passo além. Cuida dos meus cordeiros, na sua casa, na sua família, no lugar onde você trabalha, na igreja. Quem sabe no lugar onde você trabalha há uma pessoa que você já tentou pescar para Jesus. Então Jesus agora quer que você descubra um outro ponto. Não só tente pescar, tente apacentá-la, cuidar dela, ouvi-la, mostrar que Jesus está perto, caminhando com ela. Tente suportar com paciência as fragilidades dela e por aí vai. Ser pastor é uma outra faceta. Ser pescador é bom, mas é talvez apenas o início. Ser pastor significa caminhar junto. E a gente só faz isso por amor a Jesus. Tu me amas, então cuida daqueles que são meus. Talvez seja o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje. Você me ama de verdade? Então cuida daqueles que são meus e que eu coloquei no seu caminho, na sua vida. A gente vai descobrir que esse trabalho de cuidar é uma bênção para aquele que é cuidado, mas também é uma bênção para a gente. O pastor também aprende com as ovelhas, o pastor também amadurece com as ovelhas, o pastor também é mexido pela convivência com aqueles de quem ele cuida. Quem sabe não é isso que o Senhor está fazendo com a gente naqueles lugares onde ele nos colocou. Vamos dar uma olhadinha em mais um texto da Bíblia. Pegue agora a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1. Primeira carta de Pedro,
capítulo 5, a partir do versículo 1. Esse Pedro, que um dia recebeu de Jesus o chamado de ser cuidador, pastor do rebanho de Deus, ele agora fala com outros pastores, com outros homens que têm a missão de cuidar. E ele ensina algumas coisas importantes. Vamos lá na sua Bíblia, pega aí, 1 Pedro 5, 1 a 4. Vamos lá? Vamos ler juntos, então, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Pedro está se dirigindo a alguns anciãos cuja missão era cuidar da igreja do Senhor. Mas o que Pedro fala para eles serve para toda pessoa que tem a tarefa de cuidar de mais alguém. Eu tenho certeza que você também tem essa tarefa. Veja o que diz o apóstolo. Eis a exortação que dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles. Fui testemunha dos sofrimentos de Cristo e serei participante com eles daquela glória que se há de manifestar. Velai sobre o rebanho de Deus, que vos é confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória. Vejam, irmãos, esse trechinho é muito bonito e tem alguns detalhes preciosos. Pedro recebeu de Jesus a missão de apacentar os seus cordeiros por amor ao Senhor. E Pedro se exercitou nesse ministério, nesse serviço de amor. E agora, já ancião, ele podia escrever a outros que tinham a mesma missão que ele, dando-lhes algumas orientações. Veja, Pedro diz, eu, ancião, como vocês, tenho algumas coisas a dizer. Isso significa que Pedro foi amadurecendo ao longo da missão que o Senhor lhe confiou e que ele próprio abraçou com tanto zelo. Meu irmão querido, minha irmã, como é maravilhoso ver que enquanto nós correspondemos ao chamado de Deus, ele vai trabalhando em nós. É quando Jesus disse a Pedro, tu me amas, Jesus sabia que o amor de Pedro era muito imperfeito. Esse amor precisava ser purificado, esse amor precisava ser dilatado, esse amor precisava se tornar um amor mais intenso e um amor que se concretizasse de maneira mais real, porque o amor de Cristo, o amor cristão, não é uma fantasia, não é algo romântico, é um amor que se transforma em atitudes. Jesus sabia que enquanto Pedro exercesse o seu ministério de pastor das ovelhas, ele próprio seria muito trabalhado pelo Espírito Santo. Enquanto nós cuidamos das pessoas que Deus nos deu, Deus que cuida de nós vai nos ensinando, vai nos amadurecendo. A gente aprende a ter mais compaixão, a gente aprende a se ver também um pouquinho nos outros e perceber um pouco melhor os nossos próprios limites, o quanto a gente também tem atitudes que precisam ser mudadas, ser purificadas. Lembre disso. Enquanto você cuida da sua família, Deus não quer que você esteja pronto e acabou. Não, Ele sabe que você está amadurecendo. Ele acredita no potencial que você tem de purificar o seu amor, de se tornar uma pessoa com mais sabedoria, de se tornar uma pessoa que sabe se colocar de uma maneira melhor. Por isso, Deus não espera que nós estejamos prontos no começo.
Ele espera que nós tenhamos o desejo de ser mexidos, mudados por Ele, trabalhados por Ele, enquanto trabalhamos para Ele. Enquanto você cuida da sua família, Deus está ensinando você. Enquanto você cuida das pessoas no seu trabalho, Deus está corrigindo você. Enquanto você cuida dos seus irmãos na igreja, na comunidade, Deus está amadurecendo o seu próprio coração. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode estar tão preocupado em fazer algo pelos outros que a gente não perceba que Deus está fazendo algo na gente. E na medida em que a gente amadurece, na medida em que, como Pedro, a gente vai se tornando alguém mais maduro, mais transformado, mais quebrado e refeito pelo Senhor, mais a gente é capaz de acolher, ouvir, silenciar, amar, perdoar, servir. Que maravilha! Obrigado, Senhor, porque enquanto eu cuido dos meus, o Senhor está trabalhando em mim. Como algumas vezes o apóstolo Paulo também disse aos seus discípulos Tito e Timóteo: cuida de ti mesmo e do rebanho que te é confiado. Ou seja, olha como Deus está trabalhando em você enquanto você trabalha por eles. Olha como Deus está te ensinando e te amadurecendo para que você possa cuidar deles melhor. Não estamos prontos. Precisamos estar atentos e cada vez mais dizer ao Senhor: transforma-me, Senhor. Mexe em mim, Senhor. Me faz um servo melhor, Senhor. E Ele vai trabalhando em nós. Depois, Pedro diz aos outros anciãos, aos outros pastores do povo de Deus: velem sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. A gente já falou disso, né? Não podemos nos adonar do que é do Senhor. Precisamos velar por aqueles que Deus nos confiou, mas antes de serem nossos, eles são do Senhor. Antes de serem nossos, eles são do Senhor. O Senhor os ama mais do que nós próprios os amamos, e nós precisamos acreditar nisso. Depois, Pedro diz: tenham cuidado deles. Cuidado é uma palavra tão preciosa. Cuidar significa permanecer junto. Cuidar significa gastar tempo, gastar as suas energias, gastar-se por alguém. Nós somos tão apressados ultimamente, tão imediatistas, queremos os resultados para ontem. Por isso, no nosso mundo, cuidar é algo que tão poucas pessoas sabem fazer. Só que é esse o chamado que o Senhor tem para nós: cuida dos que eu te confiei. Dá tempo, espera por eles, tem paciência, acredita que é bonito esse caminho que vocês fazem juntos. Depois Pedro diz: não façam as coisas se sentindo constrangidos, mas sejam pessoas que servem de maneira natural, espontânea. A gente não pode olhar para as pessoas como se elas fossem problemas para a gente. São pessoas e a gente tenta ajudar, mas com um coração leve, sem se sentir o tempo inteiro cobrado de maneira exagerada. Depois, Pedro continua dizendo: cuidado, não tenham interesses, não tenham expectativas de que as pessoas reconheçam e deem algo em troca. Dediquem-se a eles, não como dominadores, mas como exemplo. E eu queria terminar nesse pontinho que me parece tão precioso. Nós, pela nossa natureza carnal, somos sempre tentados a dominar alguém. A palavra dominar vem de dominus, lembra em latim? Dominus, então, Senhor. Nós somos tentados a sempre nos sentirmos senhores de alguém, dizendo a alguém como ele deve ser, como ele deve se comportar, o que ele tinha que fazer, que ele não está fazendo certo, que ele não podia ser assim, que está tudo errado. É uma tendência da nossa natureza ferida pelo pecado. Não queremos ser servos, queremos ser senhores. E o mais interessante de tudo é que nós queremos ser senhores dos outros. Por isso Pedro diz: não queiram ser dominadores absolutos. Sabem, irmãos, esse pode ser um grande problema.
uma grande tentação para pessoas que estão cuidando de outras. Vamos ser sinceros, pessoas que querem cuidar de outras são pessoas cujo coração, no fundo, deseja fazer algo de bom. Mas corações que querem fazer algo de bom também podem se enganar no meio do caminho, viu? E aí a gente pode exagerar na dose. E a pretexto de cuidar, a gente pode acabar dominando, exigindo, cobrando, subjugando, exagerando na maneira de entrar na vida das pessoas. Olhe, nosso chamado na nova natureza que o Espírito Santo nos deu não é sermos dominadores dos outros, não é termos domínio dos outros, é termos domínio de nós próprios. Aquilo que nós chamamos autodomínio, isso é algo que só o Espírito Santo nos dá, porque no fundo não é autodomínio, eu que domino a mim, é o domínio dele sobre a gente. Esse é o domínio que a gente deve buscar, o domínio do Espírito de Deus sobre nós. E do ponto de vista natural, autodomínio. Eu sei dizer não para mim mesmo, eu sei colocar limite nos meus caprichos, nos meus desejos. Vigilância, porque pessoas de coração aberto a cuidar de outros podem acabar caindo na tentação do domínio, da dominação, do exagero. E isso é algo que não é bom. Pedro diz, não sejam assim. O domínio que a gente deve buscar é o domínio do Espírito Santo sobre nós, ou então o autodomínio, domínio sobre nós próprios. E por fim, o apóstolo diz, seja um modelo. Cuidar de outras pessoas significa que o nosso jeitinho de ser, de falar, de agir, vai, de algum modo, inspirar essas pessoas a ter uma vida bonita, de compromisso com Deus, mais do que viver no lugar delas, mais do que querer obrigá-las a ser desse ou daquele jeito, mais do que brigar com elas o tempo inteiro porque elas erram nisso ou naquilo. A nossa tarefa é ser modelo, de tal maneira imitadores de Jesus, que as pessoas ao nosso redor se sintam inspiradas a viver uma vida bonita com o Senhor também. Esse é o chamado final do Senhor para nós. Cuide das pessoas que Ele confiou a você e, acima de tudo, seja modelo para elas, que elas possam olhar para você e reconhecer como é maravilhoso viver uma vida sob o domínio do Espírito Santo. Como isso é fecundo, eu quero isso para mim também. Que nós sejamos pessoas inspiradoras para outras. Nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, que o jeitinho de ser da gente, que o trabalho do Espírito Santo na gente, ajude as pessoas que nós amamos e aquelas a quem nós devemos cuidar, a descobrirem que também elas têm um chamado bonito de Deus e podem viver algo lindo com Deus. Meu querido irmão, minha irmã, ovelha do bom pastor e chamada a ser bom pastor com Ele. Que Deus abençoe a missão que Ele confiou a você, o chamado que Ele te fez de ser modelo, de ser cuidador, de ter autodomínio, domínio do Espírito Santo sobre você, para ser instrumento do Senhor, para que muitas pessoas, estando ao seu lado, se sintam cuidadas pelo bom pastor. Que Deus abençoe a sua vida e a sua missão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Até logo.